Eletromagnetismo, rapaz, esse assunto faz nego ficar doido e perder o sono e não conseguir estudar e ficar doido e não conseguir resolver questão. É um conteúdo assim que muita gente acha muito difícil, né? Por uma questão assim de às vezes não ter os pré-requisitos. E agora nessa aula inicial aqui a gente vai discutir alguns conceitos, um pouco de história, o porquê que é importante estudar esse conteúdo e onde que é cobrado, né? Como que é cobrado. Cara, como é um assunto assim muito violento, muito chicotada nas costas, eu vou ter que lançar o meu óculos aqui, porque isso é um conteúdo tão violento que eu vou ter que falar até de forma estilosa, tá? Bom, vamos lá, começando por que muita gente tem muita dificuldade, né, em estudar eletromagnetismo. Gente, eletromagnetismo, há um tempo atrás, a gente estudava de forma separada, né? A eletricidade não tinha nada a ver com o magnetismo, eram coisas totalmente diferentes. Então aqui tinha corrente elétrica, campo elétrico, força elétrica. Aqui tinha campo magnético, força magnética, mas as duas coisas não tinham nada a ver. Só que na verdade, né, com a união, né, por vários físicos, especialmente assim pelo Maxwell, ele pegou a lei de Gauss, lei de Ampère, lei de Faraday e juntou tudo, né? Pegou várias dessas leis e juntou, linkou tudo, relacionou tudo. A gente hoje estuda como se fosse uma coisa só, o eletromagnetismo. Muita gente tem muita dificuldade nesse conteúdo por falta de pré-requisito. Você precisa saber sim a parte de eletrostática e eletrodinâmica, muito bem. Então, cara, você precisa saber muito bem sobre corrente elétrica, sobre campo elétrico, sobre força elétrica, tá? Sobre a parte de, assim, de carga elétrica também. Porque, gente, onde nasce o eletromagnetismo, a junção do magnetismo e da eletricidade? Bom, a gente pode falar do experimento do Ørsted, né? Onde ele tava lá, vamos pensar aqui, né? Um jeitão de boa, que ele tava no laboratório dele, tcharará, meteu a corrente elétrica lá num condutor e do nada lá, como tinha um galvanômetro, ele mediu que tinha um campo magnético. E mexeu até uma agulha. O cara falou, meu Deus, então tá passando corrente elétrica, que os elétrons lá, e mexeu a agulha. Mexeu o negócio lá do ferro, cara. Então, é tipo assim, cara, mas o trem então tá funcionando como se fosse um ímã, né? Porque a gente em magnetismo, a gente sempre linka, né, a um ímã, né? Tipo, ímã, beleza. Atração, repulsão, que a gente ainda estuda, né? Mas, pô, o cara pensou, caramba, velho, corrente elétrica, os elétrons lá andando, mexeu o ferro. Como? Então tem campo magnético, meu Deus. E aí, assim que foi descoberto, né? E a partir daí a gente começou a estudar de forma combinada isso, tá? Bom, então, primeira coisa, cara, pra você chegar bem aqui em eletromagnetismo, eu já vou te falar logo, você tem que ser muito bom na parte de eletricidade lá, de eletrostática e eletrodinâmica. A parte de campo elétrico, principalmente, porque assim, você já sabe que uma corrente elétrica, né, uma carga, vários elétrons em movimento, vamos falar assim, gera um campo elétrico. Beleza, campo elétrico, aquele campo de onde as partículas interagem. Beleza. Só que aí também vai ser gerado um campo magnético, tá? Quando tem carga em movimento, tem o campo magnético, beleza? Que também é um campo onde as partículas vão interagir com características magnéticas, né? Então você pode pensar assim, falar, poxa, como assim essas características magnéticas, essas loucuras? Pense um ímã. Um ímã, ele tem, um campo magnético, com certeza, né? Tem o polo sul, polo norte, é gerado as linhas de força, né? E ali ali tem um campo magnético, um campo onde as partículas vão interagir, os materiais vão interagir. Por que você acha que quando você pega um ferro, né? Vamos pensar aqui, você põe o ferro lá perto do ímã, ele é repelido ou ele é atraído? Gente, você pode medir essa força de atração e repulsão, que isso a gente chama de força magnética, né? A gente pode medir isso. Mas eles só interagem porque ali existe um campo para eles interagir, que a gente chama de campo magnético, tá? Então, esse campo magnético é feito para as partículas, para os materiais também se interagirem entre si, ou seja, repulsão ou atração, beleza? Mas beleza, então. E aí, como é que eu estudo então eletromagnetismo? É em 3 partes, né? Assim, a gente tem que estudar primeiro o campo magnético, a gente tem que saber onde é gerado, como é gerado, né?
regra da mão direita, né? Que, bom, a gente sabe que se uma corrente elétrica é num sentido, vem um campo magnético no sentido o quê? Ortogonal, no sentido perpendicular. Então a gente tem que saber como isso é feito e onde é feito. Pô, em carga, em fio, um solenoide, como faz uma bobina. Então isso é muito importante. Para depois a gente ir para a segunda parte, que é a força magnética. Que é a gente saber, tipo, pô, beleza, se eu jogo uma carga lá, o que essa carga vai fazer no meio, se ela estiver dentro de um campo elétrico e de um campo magnético? Oh, vai fazer um movimento circular? O que ela vai fazer? Quais forças estarão sobre ela? Então é muito importante a gente saber isso, tá? A parte de força magnética, beleza? Bom, e tem a terceira parte, que é uma parte um pouco mais aprofundada, depois que já estudou essas duas, você vai estudar indução eletromagnética. Que aí você estuda tipo assim, vamos voltar lá no experimento de Oersted. Você sabe que se eu tenho uma corrente elétrica, né, então vários elétrons numa determinada ordem, né, ordenados, cria o quê? Um campo magnético. Então tem como eu fazer o contrário, meu? De um campo magnético eu gerar uma corrente elétrica? Tem como. Que loucura, né? Michael Faraday e a lei de Lenz também vai mostrar isso pra gente, com fluxo magnético e várias outras leis que eles fizeram. Que é justamente o seguinte, se eu tiver nessa indução, ou seja, eu induzir uma corrente elétrica, como? Se eu tenho uma bobina, né? Se eu tenho uma bobina, ou um solenoide, que é a mesma coisa, e eu tenho um ímã, ou seja, ali eu tenho um campo magnético. Campo magnético eu tenho. E conforme eu faço um movimento, ou seja, eu tenho um fluxo desse campo, né? Então eu vou, movimento ali, movimento entre o campo magnético, eu posso gerar uma corrente elétrica induzida, tá? E isso é uma parte um pouco mais aprofundada que você, depois que passou dessas duas partes, você pode estudar isso. E aí, e aí depois? Cara, aí depois é o universo, que aí você pode ver as aplicações disso na sua prática. Toda a geração, transmissão de energia. Aqui nos nossos eletrodomésticos, aqui tá tudo. Vários conceitos a gente usa. Então, cara, você vê na prática, é só você olhar para esse seu celular aí. Aí são vários componentes magnéticos, vários componentes também de origem elétrica, materiais elétricos, só que eles combinam entre si, tá? Então, toda a parte de fenômeno elétrico, ela está relacionada com os fenômenos magnéticos. E por isso você precisa estudar essa parte. Claro que também cai na sua prova, cai no Enem também, e você precisa saber, tá? Principalmente essa parte de indução eletromagnética, campo magnético, tá? Se você é um pouco mais curioso, você vai começar a notar que a parte de ondas eletromagnéticas tem tudo a ver com isso, porque se você já estudou ondas e não estudou eletromagnetismo, você deve estar se perguntando, pô, eu já vi que onda eletromagnética cria-se um campo elétrico e também cria-se um campo magnético em direções ainda perpendiculares. Então você vai começar a notar várias coisas que estão aplicadas em outras áreas, certo? E isso é muito interessante, beleza? Então, cara, para você não se frustrar agora em eletromagnetismo, eu já indico, já pega essa dica. Seja bom em eletrostática e eletrodinâmica, beleza? Que aí você vai chegar aqui já regaçando em tudo, beleza? Então, introdução feita, meu guri, ó. Vou pôr até o óculos aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta e manda para um amiguinho, beleza? Para fortalecer. Então, é nóis!